Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do curso de Linguagem de Programação C. Nesse vídeo nós vamos criar o nosso primeiro programa. Então, para a gente poder começar a programação efetivamente, nesse nosso primeiro programa nós vamos instruir o computador para calcular a média aritmética simples de 4 números. E aí nós vamos mais ou menos seguir exatamente aquela especificação que tínhamos apresentado no vídeo anterior, onde nós vamos solicitar a digitação de 4 números inteiros. Nesse primeiro vídeo, aliás, ao invés de pedir para solicitar a digitação, nós vamos acabar atribuindo internamente, para facilitar um pouco mais o aprendizado, nós vamos nesse primeiro programa colocar esses números fixos lá dentro, para a gente entender mais rapidamente a execução dele. Depois a gente vai somar esses números, calcular a média e mostrar a média. É isso então que nós vamos fazer na prática, e o que é importante é que você vá fazendo em paralelo comigo, você vá dando pausa no vídeo, quando eu começar a escrever o código. Na medida em que eu for escrevendo, você também, eu escrevi uma linha, eu vou explicar, você vai dando pausa e vai escrevendo a mesma coisa ali, tomando bastante cuidado para não errar a digitação, maravilha? Então, pessoal, vamos agora escrever então esse primeiro programa nosso, usando o nosso ambiente, onde eu vou dar algumas dicas. Vamos lá. Muito bem, pessoal, eu estou aqui no diretório, na pasta, né, onde foi instalado o meu ambiente. E aqui dentro dessa pasta, onde está o ambiente, a gente sabe que é o local porque tem aqui ó, o dev C, esse pp de plus, né, deve ser mais. É o programa que já deve ter sido criado um ícone no seu desktop, na instalação, que é esse ícone aqui, olha. Caso não tenha criado esse ícone, você pode clicar aqui nesse programa, botão direito do mouse, e aí vir na opção enviar para a área de trabalho, criar atalho. Aí ele cria aquele ícone lá para acessar diretamente. Esse é uma dica importante. A outra é o seguinte, nessa mesma pasta, você vai clicar com o botão direito, olha, novo, e vai criar uma nova pasta aqui dentro e vai chamar de programas. Por quê? Todos os programas que nós fizermos, nós vamos solicitar para ele guardar aí. Assim nós mantemos isso daí organizado. Então essa é a primeira dica importante antes de nós começarmos. Outra dica é, vamos executar aqui o nosso programa. Ele vai abrir, nós vamos inicialmente vir aqui em ferramentas, opções do ambiente, vamos fazer uma parametrização na aba diretórios. Aqui nessa opção, ó, diretório padrão do usuário. Vamos indicar, pessoal, aquela pasta que nós acabamos de criar, que é, no meu caso, a pasta programas. Você deve, então, navegar, clicar aqui nesse ícone e navegar até o local onde você criou, que certamente é diferente do meu, né? Você tem um outro caminho aí, muito provavelmente. Então, aqui eu vou buscar aqui onde eu coloquei. Tá aqui. Tá aqui, aqui dentro e programas. Pronto, cheguei lá finalmente. Então, eu vou indicar essa minha pasta, vou dar um OK, porque assim, tudo que eu for fazer estará dentro dessa pasta, vai ficar tudo organizado, tá ok? Agora, nós vamos começar a digitar o nosso programa. Sempre que isso for ser feito, você deve vir aqui em Arquivo e criar um novo arquivo fonte. É isso que você tem que fazer. Certo? Olha, arquivo, novo, arquivo fonte. Pronto. Agora nós vamos digitar o conteúdo e eu vou rapidamente dar uma explicação, porque no próximo vídeo eu vou detalhar cada parte desse programa que eu vou digitar aqui.
Então não se preocupe se você não entender exatamente tudo que está acontecendo agora. O importante é você digitar esse programa e executar para ver o que vai acontecer. Muito bem, algumas coisas eu vou digitar um pouquinho rápido e vou explicar rapidamente para não ficar sem sentido, mas depois nós vamos detalhar isso. As primeiras duas linhas eu tenho ali a inclusão de duas bibliotecas que são apoio a tudo que eu vou escrever aqui que o ambiente precisa, onde há instruções sobre o ambiente, comandos de entrada e saída, enfim, isso vai ser detalhado um pouco mais à frente. Nesse programa necessito inicialmente dessas duas partes. Agora eu vou digitar a função principal do programa, que é main, do jeito que eu escrevi ali, abre uma chave e fecha a chave. Todo o nosso programa, esse pelo menos, estará dentro dessa função main. Main quer dizer principal. Todo programa C, ele vai ter essa função main, que é a função principal, que é a função que é executada inicialmente quando se começa quando o computador vai começar a executar. Ele vai procurar essa função e começa a executar cada linha que tem aí dentro. E essa linha está dentro dessas chaves, né? Abrir chave e fechar chave. Esse abre-chave pode ficar aqui na frente ou pode ir para a linha de baixo, não tem problema. O importante é que os códigos agora eu escreva aqui dentro. Então, tanto faz a chave abrir aqui em cima ou não, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma linha aqui que eu já vou falar para vocês o que é. Eu disse que eu vou escrever uma variável cujo conteúdo vai ser do tipo inteiro. E aqui eu coloquei o nome dela. Essa variável ela começa com uma letra minúscula, não deve começar com números nem caracteres especiais, sempre com letra. Eu chamei ela de nota 1. Por quê? É importante quando você cria variável que ela tenha um nome autoexplicativo. Então, ela vai armazenar dentro dela a nota 1. Aí eu coloquei uma vírgula para informar uma segunda variável que é também do tipo inteiro. Nota 2, uma vírgula, uma terceira variável, uma quarta variável, uma quinta variável, uma sexta variável. Olha, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes de variáveis, ok? Estas variáveis, pessoal, elas poderiam ter sido escritas da seguinte forma, também é possível. Int nota 1, olha, termino com ponto e vírgula ali, int nota 2, termino com ponto e vírgula aqui. Ou seja, uma variável por linha, poderia ter feito isso também. Dá na mesma, tá legal, pessoal? Dá na mesma, então posso fazer dessa forma ou dessa outra forma que eu escrevi aqui. Maravilha? Então, eu só defini algumas variáveis cujos nomes estão aí. Agora, eu vou fazer uma atribuição fixa de um valor para as notas 1, 2, 3 e 4, tá bom? Como que a gente faz? A gente faz assim. A gente escreve... Deixa eu só acertar aqui o alinhamento para ficar mais adequado o código. Não que seja obrigatório, mas eu gosto de ter um visual alinhado, né, pessoal? Um visual alinhado aqui, tá? Bom, eu coloquei nota 1, que é essa variável que foi definida aqui, ela é do tipo inteiro. Então, ela só pode ser atribuído um conteúdo para ela do tipo inteiro. Então, eu estou dizendo assim, ó, dessa forma que a gente lê isso. Nota 1... recebe, e aí tem um valor que eu coloquei aqui fixo. É lógico que o ideal é que esse valor seja variável, que eu peguei ele através da digitação. Nós vamos ver isso no próximo programa. Nesse primeiro eu coloquei fixo 8. Ó, nota 2 recebe 5, nota 3 recebe 7, nota 4 recebe 8. Agora eu vou escrever aqui para fazer a soma dessas notas. Então, eu coloquei a minha variável resultado, que está aqui em cima, olha, resultado, foi definido aqui. Não posso usar uma variável que eu não tenha definido a existência dela antes, para o computador poder saber, olha, eu sei o que é resultado. Resultado é uma variável do tipo inteiro. E aí, então, resultado recebe
o que? Recebe o resultado dessa expressão aritmética. Ó. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, essa soma, o total fica armazenado aqui na variável resultado. Agora, pessoal, eu vou calcular a média. A média é a variável resultado, que tem a soma, né, das notas, dividido por 4, porque são 4 notas. O resultado, então, é atribuído à média. Média recebe o valor de resultado dividido por 4. Então, agora, pessoal, eu vou pedir para mostrar a média. Essa média nós vamos ver que ela vai sair lá no nosso monitor, eu vou mostrar como. Então, essa função, que depois a gente vai detalhar ela, é a printf. Ela é uma função que mostra um conteúdo na tela e ela tem duas partes. Uma primeira parte aqui que a gente coloca uma mensagem, por exemplo, média igual, e aí nós temos um parâmetro aqui onde eu estou dizendo, através desse %d, que vai ser esperado um conteúdo inteiro aí nesse ponto. Esse /n quer dizer o seguinte: o /n é um caractere especial que diz para pular para a próxima linha. Ele vai fazer isso 2 vezes. Então, ao mostrar essa mensagem substituindo o percentual d por um valor inteiro, ele pula 2 linhas. É isso que ele está fazendo. E como que ele vai saber o que é para ser colocado aqui no lugar do percentual d? Tá? Depois dessa vírgula é o conteúdo existente dentro desta variável. E aí, então, a média será mostrada, né? E por fim, então, eu termino o programa acrescentando 2 linhas aqui, que normalmente vai ter nos nossos programas. Este system pause, ele vai fazer com que o sistema mostre a mensagem, dê uma pausa e fique aguardando lá para que eu possa ver a mensagem. Quando eu der um enter, aí ele apaga essa mensagem e termina o programa, tá certo? E aí eu fechei aqui, olha, essa chavinha do main. Olha, não pode ter 2 chavinhas, senão vai dar erro, né? Então, essa chavinha, olha, ele já indica, fechou aqui. Perfeito. Então, se você digitar exatamente da forma como eu digitei, tudo vai funcionar. O próximo passo, então, é a gente salvar esses dados digitados em um arquivo para a gente não perder ele. Aliás, o importante era que a gente estivesse salvando à medida que fosse digitando para não correr o risco de perder. Então, tem esse ícone aqui, olha, onde eu estou com o mouse, que ao salvar, que pode ser usado Ctrl S como atalho também, salvar. E a gente vai colocar o nome aqui embaixo, ó, que está sem título. Eu sugiro que vocês coloquem, para não se perder inicialmente, assim, ó, V, e aí esse V é de vídeo. E aí vocês podem colocar o número do nosso vídeo, que nesse caso aqui, pessoal, é a aula 03, então o vídeo 03, aí você pode colocar o nome do programa, né? Autoexplicativo. Nesse caso, eu vou escrever só primeiro programa mesmo. E essa extensão CPP, quer dizer, o C++, eu vou deixar assim mesmo, poderia ser só C, mas de qualquer forma, não vou alterar isso, vou salvar. Então ele está salvo, o nome dele passa a aparecer aqui nessa aba, tá vendo? E aí eu vou pedir para o computador fazer a verificação se está tudo em ordem. E se tiver tudo em ordem, para ele gerar o programa que o computador conseguirá executar. Então eu vou usar esse ícone aqui, ó, que se chama compilar, ou a tecla F9 faz isso. E ele vai, então, fazer esse processo de transformação desse código que a gente entende e o nosso ambiente também, e vai fazer um translation, uma tradução para o código de execução. Então, eu vou clicar aqui, olha. Ele vai dar algumas mensagens aqui embaixo. Se tudo estiver ok, como ocorreu, a quantidade de erros será 0 e a quantidade de avisos será 0.
isso significa que eu já posso executar o meu programa. E eu nem preciso sair daqui para executar, eu posso usar essa opção que está aqui ao lado, ó, executar, ou usar o F10. E ao fazer isso, ele vai abrir uma tela onde ele vai mostrar aquela mensagem que nós temos nessa linha aqui. A única coisa que nós pedimos para mostrar, o printf média igual. Aí no lugar do %d, conforme eu disse a vocês, ele é substituído pelo conteúdo da variável média, que conforme esses dados que foram imputados e a divisão deu 7. Esse pressione qualquer tecla é por conta desta pausa, ele está aguardando eu pressionar uma tecla, então isso é necessário ter para que a gente possa ver aqui o resultado que foi obtido. Ok, era isso então na nossa primeira programação. Valeu, pessoal! Olha, mas tem alguns detalhes, nós poderíamos ter cometido erros, que são erros comuns. E aí agora então eu passo a mostrar esses erros, tá legal? Então aqui em cima, ó, vamos supor que eu errei alguma coisa na primeira linha, vou colocar um X aqui, tá? Vou pedir para compilar. Ele vai dar um erro. Olha aqui embaixo, ele falou o seguinte, que ele, na linha 1, tá aqui ó, do lado esquerdo, na linha 1, na coluna 20, né? Mas aqui não importa muito, ele está dizendo o seguinte, ó, std IOX no search file or directory, ele não achou, então tem algum erro, você precisa ver, ó. Então foi esse X, esse é um tipo de erro, tá? Outro erro bastante comum é tipo aqui, ó, que eu digitei um monte de coisa, vamos supor que eu esqueci uma vírgula, por exemplo, vou mandar compilar, olha, ele vai dar vários erros aí, por conta dessa vírgula, né? Porque ele pode identificar vários problemas a partir da vírgula, mas a vírgula foi a causadora de tudo, foi a origem. Então, nós temos que tomar cuidado. Aí ele está dizendo aqui, ó, linha 6. Aí ele está dizendo que ele esperava inicializar algo, né? Antes, né? Antes de nota 2. Então, ele acha que tem algum problema nesse ponto. Pode ser que ele seja assertivo, pode ser que o problema não esteja nessa linha, esteja na linha anterior. Nós temos que ficar bem espertos com relação a isso. Mas aqui nós sabemos que foi a gente que provocou isso, faltou uma vírgula aqui, né? Outro erro comum, bastante comum, aliás, é esquecer no final de colocar ponto e vírgula. Ó. Você pode ver que toda a linha de comando está terminada com ponto e vírgula, tá vendo? Então vamos supor que eu esqueci e vou compilar. Aí, olha só o que aconteceu. Ele foi lá na linha 8 e falou, olha, a linha 8 aqui embaixo, né? Olha, eu esperava alguma coisa iniciar antes de nota 1, né? Então, onde que está essa coisa? Está na linha anterior, né? Que faltou ponto e vírgula, tá certo, pessoal? Então, isso é bastante comum. Fique esperto com relação a isso, né? Ele indica o erro, mas a proximidade do erro. Então, são coisas assim que podem acontecer, né, pessoal? E isso gera uma má interpretação. Ele não sabe o que aconteceu e ele pede para você corrigir. Agora está tudo certo de novo. Vou compilar, olha. Voltou a estar tudo em ordem. Tanto assim que se eu executar de novo, vai executar sem problema. Então, aqui nós temos um código perfeitamente correto. É só você fazer igual, pode dar uma pausa aí, né, no vídeo e conferir se está dando erro aí, linha a linha, tá? E executar para ver o resultado. Maravilha? Muito bem. Então, acabamos de fazer esse programa que nós estamos vendo aí. Exatamente esse código é o que nós escrevemos lá. E executou, conforme vocês viram, deu tudo certo. Mostrei também possíveis erros comuns que podem acontecer, né? Então a gente tem que ficar atento à digitação e vimos também como que o ambiente vai mostrar esses erros de sintaxe, né? Caso existam. E se tiver tudo certo, ele vai executar, vai mostrar a média. Então esse é o código. Se você precisar rever seu código, dá uma pausa agora aí, ó, e compara linha a linha.
Se o seu não está dando certo, é porque você errou alguma coisa, porque não está exatamente igual a isso. Conforme nós vimos, o código digitado deu tudo certo, né? É que acontece muito isso em sala de aula, né? O aluno fala assim: professor, o meu programa está igualzinho o seu, só que está dando erro. Então está igualzinho, né? Tem alguma coisa errada. Então, como que a gente vê isso? Confere linha a linha, tá bom? Então foi essa sequência aí em cima que nós seguimos: digitamos o código, geramos um programa, compilamos e executamos para testar, ok? Pois bem, mas em último caso, se realmente você conferiu umas 3 vezes, não conseguiu achar onde está o problema, em última hipótese, então você pode fazer um download desse programa que nós digitamos, usando um link que está aí na página dessa aula, né? Onde tem esse vídeo, tem aí uma página onde tem um link que você pode baixar esse programa que foi criado. E aí é importante você conferir com o seu, né? Porque aí você vai estar com programas em mãos para você ver onde você errou. Não adianta só pegar o programa que está certo, executar, né? E aí deixar, por isso mesmo, o importante é você ver onde você errou para que na próxima isso não aconteça mais. Então, um apoio que a gente dá é deixar em todo vídeo que nós fizermos um programa, eu vou deixar o link para download do vídeo do programa fonte, mas o interessante é que você faça, senão não ocorre o aprendizado, que é o que nós desejamos que ocorra, né? Muito bem, pessoal, por enquanto é só, e eu espero vocês na próxima aula.